Beleza. Então, meus amores, dando prosseguimento, nós paramos no último conceito analisado, nascente ou cabeceira, né? Aqui nós temos o curso do rio, também importante, né, para os concursos, para as provas. Aqui nós temos o Rio São Francisco. Quis botar o Rio São Francisco aqui, coloquei o Rio Tietê no outro exemplo. O Rio São Francisco é o maior rio totalmente brasileiro, né? Lembre-se que o Rio Amazonas, por exemplo, ele tem a sua nascente lá na Cordilheira dos Andes. A gente vai chegar lá, né, falando sobre os rios que são formados pelo derretimento, né, das geleiras e tal, são os rios de regime nival. Beleza? Quando a gente fala do curso de um rio, nada mais é do que o trajeto, que o caminho que ele percorre da nascente até o seu deságue, até a sua foz, né? Do caminho da montante a jusante desse rio. Beleza? Então esse é o primeiro ponto. O curso de um rio é o caminho que ele percorre, da sua origem até o seu deságue, tá? Agora, o que pode complicar numa prova, né? Quando você cita o alto rio, o baixo rio ou o médio rio, certo? O baixo São Francisco, o médio São Francisco, o alto São Francisco, né? Geralmente você tem essas nomenclaturas. Então, quando a gente está falando do Alto São Francisco, são aquelas áreas mais próximas da nascente, tá? Então, consequentemente, né, em áreas de maior elevação, tá bom? O Rio São Francisco nasce em Minas Gerais, tá? Corre, né? Por praticamente todo o limite ali do estado da Bahia, tá? E vai desaguar no Oceano Atlântico, né? Sendo divisa ali de Sergipe e Alagoas, né? Uma drenagem exorreica, né? A gente vai estudar a drenagem exorreica, que é o deságue no oceano, né? Uma drenagem externa ao continente. Então, o Baixo Rio é justamente aquele rio mais próximo do deságue, da foz, tá? Com isso, ao longo desse trajeto, você tem trechos de grande potencial de produção de energia, então são trechos, né, mais acidentados, com maior declividade. São trechos onde você tem maior potencial de serem navegáveis, então onde você tem ali maior presença, né, de regiões aplainadas, né? E ao longo desse trajeto, o Rio São Francisco tem uma importância assim absurda, né? Onde ele vai ser utilizado para uma infinidade de atividades, entre elas o abastecimento da população, né? Sendo utilizado para uma agricultura, né? E para, né, dar água para os animais, certo? Para a domesticação de animais, é utilizado na pesca, né? O Rio São Francisco ele tem um apelido de Rio dos Currais, que vem desde o período colonial, né? Há um processo de estabelecimento, principalmente no Nordeste brasileiro, e a partir dali que nós temos o processo de interiorização do território, né? Território brasileiro, no período colonial. E essa interiorização do litoral para o sertão, como era conhecido o interior, né? Como era chamado o interior naquela época, era a partir, né, do auxílio dos rios. Então, as principais portas de entrada, né, eram os rios. No início do processo de colonização, né, já nas primeiras décadas, ali no primeiro século de colonização, os portugueses já chegaram na Amazônia, né, na região amazônica, né, na atual região amazônica, seguindo o curso dos rios, onde você escoava produtos também, né, para o litoral, como algumas drogas do sertão, tá? É outra situação bastante importante. E os principais rios de portas de entrada, né, na região Nordeste foi o Rio São Francisco, que pela lógica da interiorização do gado, né, passou a se chamar de Rio dos Currais, e também o Rio Parnaíba, tá bom? O que é importante em relação ao Rio São Francisco? A questão da transposição do Rio São Francisco, assunto que nós já discutimos, já debatemos aqui em várias oportunidades, né? As grandes críticas sobre esse polêmico projeto, que tem críticas tanto ambientais, sociais quanto econômicas, tá? E as problemáticas, né, envolvendo isso, inclusive o Oceano Atlântico avançando para o continente, aumentando a salinidade, né, dessas águas, criando uma perda de biodiversidade muito grande, né, um prejuízo ambiental muito grande. Então, nós temos várias características ali. Agora, puxando aqui para uma questão mais geral de prova, pode-se perguntar qual de uma forma, né, de uma forma geral, qual área apresenta a maior contaminação e a menor contaminação? É numa área, né, do baixo, do médio ou do alto rio? Tudo bem?
é o trecho superior, o médio ou, né, o baixo rio, certo? Então, de uma forma geral, é justamente no baixo rio que nós temos a maior contaminação, porque ao longo do seu trajeto ele vai sofrendo, né, degradações variadas, acúmulo de sujeira variada, né, depósito e descarga de sujeiras variadas, né, contaminações variadas. E, teoricamente, nas áreas mais próximas da nascente, né, do Alto Rio, que nós temos a menor capacidade de poluição. Tá legal? Mas isso não é regra geral, né? Que, infelizmente, a gente está destruindo, degradando, né, os nossos mananciais, inclusive as nascentes. Lembre-se que as áreas de nascentes são consideradas APPs, né? Áreas de proteção permanente. Tá legal? Gente, alguma dúvida? O que é curso de um rio? E quando a gente fala de, né, alto rio, baixo rio, médio rio? Podemos avançar? Então vamos lá. Agora as margens, né? Aqui só tem uma certa confusão que eu queria chamar a atenção, tá? É o seguinte. Quando a gente fala as margens, a gente está falando justamente sobre as porções laterais desse rio, né? As margens à direita e as margens à esquerda. Consequentemente, quando a gente fala das margens, a gente está se referindo também aos afluentes e aos subafluentes desse rio. Aí uma questão de prova pode pedir, né, uma pergunta sobre aonde que é melhor para plantar, aonde que é mais, onde está mais poluído, onde está mais degradado, é na margem direita ou na margem esquerda? Ou uma questão pode perguntar também, é o afluente da margem direita, é o afluente da margem esquerda, né? Ou é um subafluente ou da margem direita ou da margem esquerda? Cara, tem que ter o ponto de referência. O ponto de referência é justamente no sentido que esse rio corre. Tá legal? Então, se esse rio corre nesse sentido, você vai seguir o trajeto. Então, aqui nós temos a direita e nós temos a esquerda. Consequentemente, nós temos um afluente da margem direita, nós temos aqui um outro afluente, né, da margem direita, nós temos aqui, ó, subafluentes, né, e afluentes da margem direita, da esquerda, perdão, ó, um afluente da margem esquerda. Então, quando a gente fala de margem e também de afluente, a gente sempre leva em consideração como ponto de referência o sentido das águas. Deu para entender isso? Porque isso pode gerar dúvida. Caramba, mas onde que é esquerda e direita? Tem que ter um ponto de referência. Né? É sempre no sentido do rio. Tranquilo? Show? Podemos seguir? Legal? Aqui nós já discutimos, né? O que é o meandro? É cada curva de um rio. Tá legal? Repare aqui, nós temos o deságue desse rio, então o trajeto, né, desse rio é nesse sentido. E com isso nós temos áreas de erosão, áreas de sedimentação, áreas de erosão, áreas de sedimentação. Isso vai tornando, né, essas curvaturas mais agudas, isso vai diminuindo, né, a velocidade desses rios, isso vai criando áreas, né, de maior oferta de alimentos para certas espécies, isso vai gerando áreas que favorecem a reprodução de determinadas espécies, né, né, assim, são procuradas por determinadas espécies para serem áreas de reprodução, são escolhidas, né? Beleza? E vai diminuindo, à medida que vai diminuindo a velocidade, vai diminuindo o potencial erosivo desses rios, né? Somando a presença da mata ciliar, você tem menor sedimentação para dentro desse rio, o que diminui o potencial de assoreamento desse rio, de acúmulo, né, de sedimentos. Tudo bem? Show? Podemos avançar aí? Tá aqui, ó, vertente. Né? Quando a gente fala de vertente do rio, muitos apelidaram aí de cachoeira, né? Ao longo do trajeto desse rio, a gente vai perceber que nós temos áreas de bastante declive, bastante, né, presença de inclinação, tá? É onde nós temos presença de vertentes, certo? Quando a gente fala, né, da origem desses rios, geralmente as áreas de nascente são áreas onde nós temos bastante declividade, certo? Então, ali a gente vai perceber que nós temos bastante presença, né, de nascentes em áreas de vertente. Ou as vertentes, as áreas de nascente também, as áreas de vertente se encontram em áreas de nascente, tá? Em áreas próximas às nascentes. Enrolei tudo aqui, inverti tudo, né? Ficou claro para vocês?
E isso traz, né, assim, belezas naturais, que favorece o turismo, a prática de alguns esportes, tá? Realmente é muito bonito. E com isso você tem, né, o fustigamento dessas rochas, já pegando para a parte da geologia que nós estudamos, quanto maior, né, o volume, quanto maior a queda, né, mais agressivo é o fustigamento desse rio, dessas rochas, né, pela ação do intemperismo químico. Tá legal? Só que existem rochas mais resistentes, rochas menos resistentes, e isso que vai gerar também, né, formas diferentes também dessas vertentes. Então, algumas questões pedem isso, tá? Se eu não me engano, a FUVEST pediu isso alguns anos atrás. Por que nós temos, né, formas diferentes nessas áreas vertentes? Porque existem rochas mais resistentes, rochas menos resistentes. E com isso nós temos, né, formas, formatos, né, modelagens diferentes. Tá claro, gente? Tranquilo? Vamos lá. Como eu já adiantei para vocês, nós temos aqui o conceito de montante e jusante. Montante, né, é justamente o sentido desse rio, da nascente à foz. Quando a gente fala da jusante, é o sentido contrário, né, desse rio, do caminhar desse rio, do sentido desse rio. Tá legal? Então, como a gente pode perceber, quando a gente fala montante, é o sentido contrário ao fluxo do rio. Quando a gente fala, né, a jusante, a gente está caminhando aqui, tá, para a área de Zague, seguindo o curso, o trajeto, né, desse rio. Então, nessa imagem, você está vendo os interflúvios, que são os divisores de água, você está vendo duas bacias hidrográficas, tá certo? Vocês estão vendo as duas áreas de drenagem das suas águas para um rio principal, vocês estão vendo as áreas de nascente desse rio, tá? Ou cabeceiras. Vocês estão vendo afluentes e subafluentes da margem direita, afluentes e subafluentes da margem esquerda, tá legal? Beleza? E a gente vai juntando os pedacinhos aí que a gente está dominando em termos de conceitos. Podemos avançar? São conceitos também de grande importância, né, em termos de presença nas provas. Gente, agora a gente vai falar sobre o leito do rio. Quando a gente fala do leito do rio, a gente está se referindo, né, ao local, ao espaço, né, que esse rio corre. Tá? É onde esse rio corre. Certo? Aqui vocês estão vendo o Talveg, que é, né, justamente, né, o canal mais profundo do leito de um rio. Aqui vocês estão vendo, né, o leito que vai sofrendo alterações, né, ao longo das estações do ano. Então, períodos mais chuvosos, né, você tem maior volume canalizado para esse rio, consequentemente, esse rio vai, né, transbordar. Então, você vai ter a margem de inundação. Historicamente, você vai lembrar que importantes civilizações vão se desenvolver ao entorno, né, de rios, como o rio Nilo, importância, né, para o Império Egípcio, o rio Tigre e o rio Eufrates, né, a região da Mesopotâmia, que é a região entre rios, aonde essas áreas, né, de inundação, certo? Essas margens que serão inundadas serão de importância, assim, vital, onde o rio transborda, quando ele retorna ao seu leito natural, né, você vai ter o acúmulo de sedimentos, e esses sedimentos serão riquíssimos em matéria orgânica e, consequentemente, extrema fertilidade, favorecendo a prática da agricultura. Lembre-se, por exemplo, do rio Amazonas, da região amazônica, onde você tem lá a estratificação, áreas que estão constantemente alagadas, áreas que são sazonalmente alagadas e áreas que não sofrem alagamento. Isso vai influenciar, inclusive, no porte das espécies, tá? E nas características, né, dos vegetais. Tá legal? Aqui, ó, Talveg, já expliquei aí em cima, que é a região, né, que é o canal mais profundo de um rio, ao longo do seu leito, beleza? E aqui nessa imagem nós já temos aí, ó, várias nomenclaturas, vários conceitos que nós utilizamos, né? Os interflúvios, que são os divisores de água, as vertentes, né, que são as áreas de bastante declividade, geralmente onde encontram-se as nascentes.
Nós temos as margens, né? Do lado direito, do lado esquerdo, né? Nós temos aí o canal que um rio segue, beleza? Nós temos o Talveg, que é a região mais profunda desse canal. Legal? Beleza? E aqui nós temos, então, uma região de um vale, né? Nova Friburgo, por exemplo, né, tem o seu sítio urbano assentado, né, numa região de vale, uma região rebaixada em relação a elevações. Tá bom? Podemos avançar aí? Gente, como eu já adiantei também para vocês, não teve como não falar, nós temos a foz, que é o local de deságue, né, desse rio. Você já entendeu o que é o deságue, mas, né, é importante você perceber também que a foz, ela pode ser uma foz de estuário e uma foz de em delta, né? Quando a gente fala de foz de estuário, vocês podem percebendo que é um canal único, né? Geralmente um rio bastante volumoso, em áreas bastante, né, úmidas, tem bastante volume. Então você não tem a presença, né, de formação de acúmulo de sedimentos que vão dar origem a certas ilhas, né, de sedimentos. Tá legal? Agora reparem, né, nessa foz aqui, reparem a presença de vários canais. Quando nós temos a presença de vários canais na foz do rio, nós chamamos essa foz de foz em delta. Tá legal? Porque você tem o acúmulo de sedimentos. É típico, né, de áreas que a evaporação vai se tornando intensa, né, ao longo do trajeto, onde você tem menor presença de pluviometria. Por exemplo, uma das mais famosas é a região do delta do Rio Nilo. Lembre-se que o Rio Nilo, né, ele percorre ao longo do seu trajeto uma grande área desértica, onde a evaporação é mais intensa do que a reposição, certo? Isso gera um menor volume, uma menor, né, energia desse rio. Isso vai gerando um acúmulo de sedimentos nessas áreas de deságue. Por isso que nós falamos de foz em delta. Tudo bem? O delta do rio. Então você já sabe que esse rio tem no seu deságue a formação de ilhas. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó, o Rio Nilo. Nessa área de deságue você tem, ó, a formação de vários canais com a presença de ilhas, né, sendo formados sedimentos. Aqui é o mar Mediterrâneo. Tá legal? É a área de deságue aí desse rio. Show aí, gente? Gente, a drenagem, né? Esses rios, eles podem apresentar drenagens, né, o seu destino diferente, né? Existem, né, a drenagem exorreica, que é a maior parte dos rios brasileiros são de drenagem exorreica, certo? Que são rios que vão desaguar nos oceanos, nos mares e oceanos, né? A drenagem endorreica, que eles vão desaguar em outros rios, em lagos, né? Então eles vão desaguar interiormente ao continente, beleza? Então o deságue deles vai acontecer no interior do continente. Nós temos a drenagem arreica, certo? Que não apresenta um curso regular, certo? É típica de áreas muito secas, de clima árido, semiárido, onde você não tem um volume suficiente para o lençol freático aflorar. Então parece que aquele rio desaparece ali numa determinada área, né? É porque não tem volume devido à evaporação intensa. E também nós temos a drenagem criptorreica, que eu esqueci de colocar aqui, mas está lá no material de vocês, naquele outro lá, que é o resumão, tá? A drenagem criptorreica é quando você tem, por exemplo, em áreas de caverna. O rio está avançando, ele tem resistência, né, das rochas, e ele avança, né, em áreas de cavernas, ou seja, ele não fica visível, né? E depois ele tende a aflorar novamente em outra região, em outra área, né? Então a drenagem criptorreica, quando você tem a presença de cavernas, tá? Então nós temos aqui, ó, a drenagem. Agora, quando a gente fala do regime, é como esse rio vai ser alimentado. Nós temos rios que são alimentados pelas águas, né, da chuva, por isso que nós falamos né, das precipitações, né, de uma forma geral, chuva aí é uma das formas de precipitação. Por isso que nós falamos de rio de regime pluvial, tá? Não confunda com flu, gente. Fluvial é rio. Pluvial com P, você pensa em pluviometria, tá? Então, são cursos fluviais, são rios, que são alimentados ao longo do seu trajeto, principalmente pelas precipitações, tá? Quando a gente fala, né, de um rio de regime nival ou térmico,
Tá legal? A gente está falando que esse rio é alimentado pelo derretimento, pelo descongelamento, né, de áreas geladas, né, de presença ali de neve. Tranquilo? Existe também, né, também está lá no material, o regime misto, que é o chamado pluvio-nival. São rios que apresentam os dois regimes de alimentação. Exemplo, o Rio Amazonas, que ele nasce na Cordilheira dos Andes, então você tem ali, né, a presença de um grande, ele só chama-se Amazonas, né, Rio Amazonas quando chega no Brasil, tá certo? Mas as suas origens estão lá na região da Cordilheira dos Andes, onde tem a sua origem com derretimento, né, da neve, das geleiras, e, né, da área gelada da Cordilheira dos Andes. Legal? E quando ele chega em determinadas áreas continentais, como em todo o território brasileiro, você tem ali, né, a alimentação pela ação da água da chuva. Então, rio, né, de regime misto. Tá legal? Então, pode apresentar misto ou pluvio-nival. Tá legal? Esqueci de colocar aqui. Tentei lembrar na hora que eu estava conferindo, né? Só que aqui eu já errei. Então, já esqueci. Então, aqui, ó, no materialzinho de vocês vai estar, tá? Certo? Mas também não são muito comuns. Gente, a sazonalidade do volume. Aí você vai lembrar também do Brasil. No Brasil, predominam-se os rios perenes, né? São rios que apresentam volume de água o ano todo. E também nós temos os rios intermitentes ou temporários, que você vai lembrar principalmente da área do sertão nordestino, né? De clima, né, semiárido, onde você tem ali rios, né, que não apresentam volume durante todo o ano. Você vai lembrar, então, do polígono das secas. Você vai lembrar do projeto de transposição do Rio São Francisco, que é justamente através de canais artificiais levar água de um rio perene, que é o São Francisco, para rios intermitentes ou temporários. Tá legal? Certo? Agora, gente, vamos falar um pouquinho de algumas características, né, da hidrografia brasileira. Primeiro, tira-onda. Tira-onda é a mais densa do mundo. Então, aqui nós temos entre 13% e 15%, 16% de todo o potencial hídrico de água, né, doce do mundo. Está no Brasil. Tá? Com grande destaque, obviamente, para, né, a bacia hidrográfica do Amazonas. Certo? Nós temos uma grande riqueza de rios e pouca presença de lagoas e lagunas, né? De lagos, lagoas e lagunas, tá bom? Pode acrescentar lagos aqui também. Certo? Quando a gente fala de lagos, nós temos formações variadas, né? Inclusive de origem geológica, né? Geralmente são estruturas, áreas mais antigas, né? Mais continentais. A diferença entre lagoas e lagunas é o seguinte: as lagoas, embora estejam próximas ali do litoral, elas não têm conexão com as águas oceânicas. Já as lagunas têm, mesmo que seja através de uma estreita faixa de conexão. Então, por exemplo, a gente chama a Lagoa de Araruama. Na verdade, é laguna. Né? Mas, né, em termos turísticos, publicitários, falam lagoa. Inclusive, chama atenção pelo tamanho maior lagoa. Na verdade, é laguna. Tá legal? Certo? Predomínio de rios de planalto, aí você pensa no grande potencial energético, tá? E você também pensa nos prejuízos, nos desabrigados por barragens, no alagamento de intensas áreas, né? Com alagamento de sítios arqueológicos, né? Tirando a população ribeirinha, né? Tirando, inclusive, a população, né, de povos nativos, povos autóctones, em alguns casos, né? Você tem vegetação sendo alagada, isso leva, né, à putrefação dessa matéria com grande volume de material, né, a entrar em decomposição, que vai liberar muitos gases. Então, você pensa em todos os prejuízos, né, digamos assim, ao tipo, né, de hidrelétrica por barragens. Predomínio de rios perenes, ou seja, com volume ao longo de todo o ano, tá? Então, uma pequena presença de rios intermitentes, com destaque aí para alguns rios do sertão nordestino. Predomínio do regime pluvial, que é justamente, né, aqueles rios que são alimentados pela ação da pluviometria. Então, você vai perceber que o momento de inundação, né, chamadas cheias, acontece nos meses mais quentes, onde nós temos maior volume pluviométrico, né? Predomínio de foz de estuário, quando só tem um canal, sem a formação de ilhas, né? Quando você fala em foz de delta, lembra o Rio Nilo, formação de ilhas, né? Nossos rios, né, são rios
de drenagem exorreica, principalmente, ou seja, deságua no Oceano Atlântico, apresentando foz de estuário, tá? E agora, meus amores, aqui nós temos, né, as principais bacias hidrográficas brasileiras, cujos nomes se relacionam principalmente ao seu posicionamento geográfico, tá? Muitas dessas bacias recebem o nome do rio principal, tá? Nós temos aqui as chamadas bacias principais e bacias secundárias, certo? Não se preocupem em decorar esses nomes, porque geralmente as questões, né, trazem, quando são exigidas, os nomes, os posicionamentos, mas algumas características são importantes. Então, vamos falar um pouquinho. Quando a gente fala sobre os grandes divisores de águas no Brasil, os grandes interflúvios, a gente pensa em 3. A gente lembra, inclusive, das aulas de dinâmica da Terra, de dinâmica terrestre. A gente pensa em geologia, a gente pensa no relevo. Então, nós temos a Cordilheira dos Andes, certo? O Planalto das Guianas, né, ao norte, e o Planalto brasileiro, né, em grandes porções aí centrais do território brasileiro, formando os grandes divisores de água, né? Os Andes aqui sendo divisores de água na porção oeste, né? Beleza? As principais bacias hidrográficas, tá? Nós temos a bacia amazônica, a bacia Tocantins-Araguaia, que é a maior totalmente brasileira, tá? A bacia do São Francisco, onde nós temos o maior rio totalmente brasileiro, e a bacia Platina, que tem que ficar bastante atento devido ao grande potencial energético instalado nessa bacia. Como, por exemplo, né, nós temos ali a maior hidrelétrica brasileira, né, que está instalada ali. Beleza? Qual é o nome mesmo da principal hidrelétrica brasileira que eu esqueci? Perdeu o título de segunda aí para a chinesa, em Três Gargantas. É uma das grandes obras faraônicas da ditadura militar. Esqueci, fala para mim. Itaipu. A bacia Platina, que não é totalmente brasileira, né? Inclusive ali nós temos o aquífero Guarani, ela vai pegar porções, né, do Uruguai, do Paraguai e da Argentina. Então nós temos ali né, as bacias secundárias, né, que formam a grande bacia Platina, que é a bacia do Paraná, do Uruguai e do Paraguai. As questões pedem aqui que nós temos muitos desabrigados por barragens, tá? Aqui nós temos, né, o aquífero Guarani. Aqui nós temos o aquífero Alter do Chão, tá, na bacia amazônica, que é o maior aquífero em volume, em metro cúbico de água do mundo. O aquífero Guarani é o mais extenso, né? Maior extensão. E nós temos as bacias secundárias que raramente são cobradas em prova, que é a Nordeste, a Leste, a Sul, Sudeste e do Amapá, que já não é nem, alguns autores nem consideram mais, né, como bacia secundária, tá? Só uma observaçãozinha ali. Quando a gente fala da bacia amazônica, a gente pensa que é a maior do mundo, né? A presença de rios de planície que favorece a navegação, inclusive com projetos polêmicos ali, né, de utilização dessas águas para a produção de hidrelétricas, Belo Monte, Giral e Santo Antônio. Aí vocês lembram daquele tipo, né, de usina a fio d'água, tá? A importância geopolítica absurda da região amazônica e, consequentemente, né, do seu potencial hídrico, beleza? Apresenta foz mista, como eu falei para vocês, e também apresenta regime misto, como eu disse para vocês. Ela é pouco aproveitada, né, em termos econômicos. Cerca de 1% dela, né, aproveitada. Daí a importância, né, desse rio para várias propostas econômicas. Entre elas, como eu citei para vocês, as usinas de Belo Monte, Giral e Santo Antônio. Tá legal? Beleza? E a presença do aquífero Alter do Chão, que é um outro fator que aumenta o potencial geopolítico dessa bacia. Tá? Nós temos aqui a bacia Tocantins-Araguaia, que decorebazinha é a maior totalmente brasileira, né? Tem um grande aproveitamento energético. Aí cai no vestibular Tucuruí, durante a ditadura militar, que alagou uma imensidão, né, de vegetação. Nós temos exploração da madeira até hoje de forma subterrânea, tá? E apresenta também trechos navegáveis. Do São Francisco, já dei vários destaques para vocês, né, da questão da bacia do Rio São Francisco, onde você tem o maior rio totalmente brasileiro, né? Tem bastante potencial energético. Você lembra desde a época de Vargas,
né, com a hidrelétrica de São Francisco, Sobradinho durante a ditadura militar, e nós temos aí o complexo hidrelétrico do Vale de São Francisco, tá? Os aproveitamentos, como eu citei para vocês. Legal? Gente, então é isso. Fiz um destaque aí sobre os principais pontos, tá?